1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós faremos a leitura do verso 9 ao verso 12. 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 12. E você pode manter sua Bíblia aberta neste texto. Queremos falar sobre o amor fraternal, que é o assunto deste parágrafo, deste pedaço na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta. 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 12. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Pode manter sua Bíblia aberta nesse texto, nós leremos outros, mas este é o texto principal da mensagem nesta noite. Uma das características da igreja em Tessalônica, que sempre nos chama a atenção quando nós lemos a carta ou as cartas, e também nós pregamos sobre ela, é que normalmente a igreja é apresentada por Paulo como já vivendo aquilo que é alvo de sua exortação. Essa é uma das características que torna a igreja em Tessalônica uma igreja muito interessante para os leitores da Bíblia, especialmente para os leitores do Novo Testamento. Ela sempre parece ser apresentada como modelo. Isso não quer dizer que ela era perfeita. E o próprio texto vai nos mostrar isso. A carta em si nos apresenta isso, e você vai perceber isto também na leitura de outros trechos nesta carta e na segunda carta. E você vai perceber que haviam problemas dentro da igreja. Mas, no geral, esta igreja, a igreja em Tessalônica, era uma igreja que vivia aquilo que Paulo escrevia para exortar, ou para ensinar, ou para chamar a atenção, ou seja, para elogiar, ou mesmo para incentivar a continuar a viver. A exortação de Paulo é sempre acompanhada de uma palavra de compreensão na carta aos Tessalonicenses. E esta é a razão. A igreja, no geral, vivia da maneira correta. Aquilo que era esperado de uma igreja, apesar dos seus problemas, das suas dificuldades. Aqui, mais uma vez, Paulo exorta, concordando que eles já viviam este amor fraternal. Uma igreja conhecida pelo amor, é o que Paulo resume. Quando ele coloca o final do verso 9 e o início do verso 10, isso deve nos chamar a atenção. Vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. É como se Paulo resumisse dizendo: vocês são conhecidos pelo amor.
aquilo que é a coisa principal em toda a Escritura, em todo o Novo Testamento, esta igreja tem o testemunho do apóstolo, do autor da carta, de que já vivia esta realidade. No entanto, isto não impediu o apóstolo de motivá-los a progredir. Por isso, Paulo usa a expressão contudo no verso 10. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Isso por si já nos ensina, não é o foco aqui da nossa palavra nesta noite, mas deixa eu aproveitar o momento rapidamente e já chamar a nossa atenção para um ensinamento. Isso nos mostra, nos ensina que a exortação, o incentivo, o próprio ensinamento em si, é possível e deve e pode acontecer para com as pessoas que vivem aquilo que já é esperado. Eu digo isso porque às vezes, quando nós nos voltamos para alguém, para uma pessoa, ou para um grupo de pessoas, talvez até para uma igreja, mas quando nós nos voltamos para alguém e dizemos, olha, é preciso que você faça tal coisa, ou estimulando esta pessoa a fazer tal coisa, algo que é esperado daquela pessoa, e ela já sendo uma pessoa que vive aquilo, é muito comum às vezes as pessoas se ofenderem. Se ofenderem como se a pessoa estivesse dizendo que ela não fizesse tal coisa. O grande problema é que aquilo que ela faz não está sendo reconhecido. E talvez, eu estou dizendo talvez, isso indique uma motivação indevida. O que é certo pode ser feito, pode ser realizado, mas por uma motivação indevida. E por isso, quando não é reconhecido por alguém, ou parece não ser reconhecido por alguém, a pessoa se ofende. Nós temos este ensinamento aqui, no todo da carta, e não somente aqui, nesse trecho que vamos nos concentrar hoje, mas na carta de Tessalonicenses, quase na sua totalidade. É uma igreja que vivia boa parte, ou praticamente tudo daquilo que Paulo escreveu e exortou para ela, e Paulo mesmo assim continua a ensinar, continua a motivar, continua a incentivar para que eles vivam tal coisa. Pois bem, vamos observar duas coisas importantes nesse texto quanto ao amor fraternal. A primeira é que Paulo afirma que eles deveriam progredir neste amor fraternal. Esta é a primeira coisa. Filadélfia, nome para muitas igrejas, não é? E congregações, é a palavra para amor fraternal. E está em foco o amor que a pessoa, o ser humano sente por outro, e de maneira bem específica, olhe bem o que eu estou dizendo, de maneira específica, esta palavra no Novo Testamento, ela é, quando aplicada, quando escrita, ela chama atenção para o amor de um para com o outro, a partir da pessoa de Cristo, ou centrada na pessoa de Jesus Cristo. A palavra em si, ela não tem sua origem no contexto da igreja, considerando a pessoa de Cristo, mas no Novo Testamento. Quando os autores usaram esta palavra, normalmente, ela sempre está ligada à pessoa de Cristo, ao relacionamento que um tem para com o outro, por meio de Cristo, por causa de Jesus Cristo. Está em foco o altruísmo em contraste com o egoísmo. E neste contexto, a ênfase recai sobre o amor entre os irmãos da fé.
Quando Paulo escreve para esta igreja, nessa parte que nós estamos aqui lendo, ele está falando para a igreja. A carta foi endereçada para a igreja em Tessalônica. E ele está falando do amor de uns para com os outros. E de maneira bem especial, do amor entre os irmãos em Cristo. Daqueles que fazem parte daquela comunidade, daquela igreja. Aqui nessa parte do texto. Não há necessidade, Paulo diz, de que eu vos escreva, pois Deus já os instruiu. É isso que Paulo coloca no verso 9. Não há necessidade que eu desenvolva esse tema, que eu chame a atenção para detalhes acerca disso, para que eu me prolongue no texto com respeito ao amor fraternal, porque Deus já os instruiu. E depois ele vai dizer porque, e consequentemente vocês já vivem isso. Já estão experimentando este relacionamento. Agora, Deus já os instruiu. Como? Tanto através do próprio ensino, da maneira como eles receberam o ensinamento, como também através da ação do Espírito Santo na pessoa. Veja, nós lemos a partir do verso 9 e no verso 8, um verso acima do texto lido, Paulo termina o parágrafo anterior dizendo: Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, Paulo já chamara a atenção, no capítulo 1, Paulo chama a atenção, afirma, dá o testemunho, assim como também no capítulo 2, de que aquela igreja recebeu a palavra de Paulo, não sendo palavra de Paulo, mas sendo palavra do próprio Senhor, como instrução do próprio Deus para eles. Eles abraçaram a pregação e o ensino como vindo do próprio Senhor. E Paulo escreve isso, testemunhando esta realidade da igreja em Tessalônica. E agora, Paulo chama a atenção para a realidade do Espírito Santo no salvo. A expressão por Deus instruídos é usado pela primeira vez aqui. Primeira vez no Novo Testamento, a única vez no Novo Testamento. Paulo parece ter em mente a ideia que o texto apresenta é que ele não somente está observando ou chamando atenção para o que tem de ser ensinado, quanto à necessidade de amor, mas também o ser ensinado a amar de fato. Não somente para o conhecimento do amor. O que é amor? Pessoas podem falar sobre amor. Aliás, pessoas falam sobre amor. Pessoas escrevem sobre amor. Inclusive pessoas que nada conhecem do amor. Mas escrevem. Falam. Ou porque já ouviu acerca disso de outras pessoas, ou porque já leu sobre o texto, o tema, ou porque sonha e imagina alguma coisa, tem a expectativa disso para a sua vida. Mas o que Paulo está dizendo e chamando atenção quanto à instrução do Senhor e afirmando que eles já viviam na prática esta realidade, é que eles de fato conheciam sobre o amor, porque eles foram instruídos na palavra e eles amavam. Como é que a gente sabe que alguém conhece sobre o amor? É quando alguém ama. É quando alguém de verdade, no seu relacionamento, ou nos seus relacionamentos, ou na maneira como lida com o outro, não precisa nem ser conhecido, nem ser íntimo, mas a maneira como reage às pessoas, revela aquilo
que têm aprendido sobre o amor vindo do Senhor. Então, Paulo parece focar esta realidade na igreja em Tessalônica, e mais uma vez, esta igreja é elogiada pelo apóstolo como uma igreja verdadeira. Quer dizer, uma igreja que aprendeu, que ouviu, que foi instruída e que praticou o amor, que assumiu isto em seu viver como estilo de vida. Pois bem, nós já sabemos, a exortação não era necessária aos crentes em Tessalônica, porque tiveram experiência de uma compulsão interior e divina ao amor. Na verdade, estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos, sem exceção, em toda a Macedônia. Este é o testemunho de Paulo. No entanto, Paulo diz: exorto-vos a progredirem cada vez mais. Progredir. Eu gosto de um livro, eu até indiquei um livro, alguns livros, num curso que fizemos há algumas semanas no seminário, e indiquei alguns livros para aqueles irmãos que lá estavam. E um desses livros que me chama a atenção, aliás, não estava lá a figura do livro, mas eu citei o livro, Vivendo Acima da Mediocridade. Já leu esse livro? Vivendo Acima da Mediocridade. Charles Swindoll é o autor. E eu citei ele porque tinha citado outros 2 livros deste mesmo autor, chamando a atenção para o conteúdo. E é um excelente livro para ser lido por todo crente, por todo aquele que é igreja do Senhor, e que nos ajuda a entender boa parte da mensagem no Novo Testamento, de maneira especial, da mensagem nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Progredir. Não se contentar com o óbvio. Não se contentar com o elogio. Não se contentar com o reconhecimento. Não se contentar por estar acima de outros na prática daquilo que é esperado. Nesse caso, do amor. Exorto-vos a extravasar. É a ideia de Paulo ao escrever para os Tessalonicenses. Exorto-vos a superabundar, a exceder, a ser mais do que suficiente, a não se contentar com o suficiente. Quantas vezes nós nos contentamos com o suficiente? Fazemos isso, às vezes, para praticamente tudo. Quando estamos estudando para alguma coisa, nos contentamos em estudar para passar, para ser aprovado em alguma prova, em algum teste. Então, nos preparamos de alguma maneira para a aprovação. E no que diz respeito ao Senhor, e é isso que nós precisamos entender, e na sequência do texto ainda veremos esta realidade, é que para o Senhor, a aprovação, ela não se dá com o contentamento no sentido de parar, de atingir um certo ponto, e achar que fez o que deveria ser feito, e pronto, acabou. Naquilo que é esperado da pessoa. E no amor, acima de todas as coisas, ainda mais. O ensinamento, não somente de Paulo aos Tessalonicenses, mas de toda a Escritura e de maneira especial do Novo Testamento, de todo o Novo Testamento, é que nós devemos, como pessoas ligadas a Jesus Cristo, como igreja de Jesus Cristo, como pessoas que habitam o Espírito Santo, o próprio Senhor ativo
e instruindo por meio da palavra, nós devemos progredir. Não nos contentar com o que foi alcançado, mas progredir. É como se Paulo estivesse dizendo: sede superabundantes em vosso amor, em vossa expressão de generosidade. Vocês são generosos? Sejam ainda mais generosos. Progridam na generosidade. Progridam no relacionamento para com os outros. Amor além da medida. Amor além da obrigação. Amor além da responsabilidade. Amor além da legalidade. Aquilo que vai além da vista dos outros, ou melhor, que não se preocupa com o marketing pessoal, mas que sente prazer em compartilhar na intimidade que nem sempre é observada por meio do elogio e por meio do reconhecimento. Sabe? Nós demonstramos amor quando nós não nos preocupamos se os outros vão observar aquilo que fazemos. Quando não nos preocupamos se as pessoas vão reconhecer. Se elas vão nos colocar em certo patamar. Nós desenvolvemos, nós progredimos, praticando o amor, quando através das relações agimos, como ouvimos agora no cântico, como Cristo. Uma música belíssima. Mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando ninguém vai saber. E nem sonhamos com a expectativa de alguém saber. Porque quando esta ideia ou esta expectativa surge em nossa mente, através ou a partir de nossa prática de amar, talvez, mais uma vez eu estou dizendo, talvez, não seja amor. A exortação, na sequência, tem tudo a ver com amor fraternal. Paulo exorta a progredir no amor fraternal e na sequência ele exortou a igreja em Tessalônica a ser diligente no viver tranquilo. Verso 11, e a diligenciardes, veja que é a continuação da exortação. Esta exortação começa no final do verso 10. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e aí vem o verso 11, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Ser diligente no viver tranquilo. Ser diligente, aspirar, considerar aquilo como uma honra. A ideia de alguém que cuida de algo com intensidade, com vigor, com vontade, fazendo disto o motivo de seu viver, fazendo disto ou vivendo aquilo como parte do propósito da sua vida. Essa é a ideia que Paulo apresenta em ser diligente. E ser diligente em quê? Ser diligente no viver tranquilo. E deixa eu lhe chamar a atenção para isso, porque é necessário nessa parte. Viver tranquilo aqui é o antônimo de ser abelhudo.
Conhece a expressão abelhudo? Conhece ou não? Eu tenho que perguntar, porque às vezes eu não sei, né? Eu venho de outro contexto e não sei. Eu já aprendi tanta coisa aqui, né? Então, o ser abelhudo aqui é igual lá no Sudeste, né? No Rio de Janeiro. Então, é virar um abelhão. Não. É o quê? Como? É ser curioso, se meter na vida alheia. Certo? É mais ou menos isso aí. Então, veja, 2 Tessalonicenses, sem desmarcar o texto, só para chamar a sua atenção para esta realidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, nós vamos voltar a esse texto, verso 11. Olha o que Paulo escreveu na segunda carta aos Tessalonicenses, a igreja que vivia corretamente. Olha aí. Pois de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Duas coisas que têm ligação com o texto que nós estamos aqui observando. Duas coisas. Não trabalhando e se metendo na vida alheia. As duas coisas têm a ver com o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11. Né? Na comunidade cristã de Tessalônica, apesar de tantos serem elogiados, apesar da igreja ser reconhecida pelo seu viver, havia um grupo de ociosos com pouca disposição para o trabalho, que preferiam andar atrás de novidades, criando confusão e espalhando maledicências. Isso acontecia naquela igreja. Uma igreja aos olhos humanos, e se considerarmos as cartas que existem para as igrejas no Novo Testamento, a igreja talvez a igreja mais perfeita do Novo Testamento, mas ainda assim havia problemas, e isso porque é uma igreja, toda igreja é composta de homens, de seres humanos, portanto de pessoas que são pecadoras. Então, o apóstolo mostra que o crente deve se tornar zeloso, no viver tranquilo, cuidando do que lhe é próprio. A expressão literalmente aponta para realizar coisas próprias, coisas que lhe convêm, coisas que diz respeito ao seu viver, aquilo que é esperado da pessoa. Claro, ele está escrevendo para a igreja, e está dentro do assunto de igreja, e muito provavelmente, pelo próprio conteúdo de toda a carta, ele está olhando para o ser igreja, na igreja, mas também fora da igreja. É o ser igreja que está em foco. Então, no que diz respeito a ser igreja, aquilo que aprendemos em Efésios, ter a vida como, o ser igreja como vocação e viver coerente com esta vocação, Paulo está dizendo que nós, no caso os tessalonicenses, consequentemente nós, devemos ser zelosos no viver tranquilo, cuidando daquilo que nos é próprio. Cuidando daquilo que é esperado de nós. Aquilo que diz respeito a nós como igreja, na igreja. E aquilo que diz respeito a nós como igreja, fora da igreja. Estas coisas são próprias. E estas são as expectativas do Senhor para conosco. Meu irmão, minha irmã, quando nós estamos ocupados com os nossos afazeres, com as nossas tarefas, quando temos um trabalho honesto para fazer, que nos torna ativos em tempo integral, nós não temos tempo de andar à roda, nos ocupando com os negócios e a vida alheia.
Não temos tempo para isso. Isso não quer dizer que não resta tempo, que o tempo não dá, porque o tempo não muda, o tempo é sempre o mesmo. Foi Deus quem estabeleceu o tempo, e entra e sai dia, o tempo é sempre a mesma coisa. A questão é o que fazemos no tempo. Como usamos o tempo. Como vivemos nesse tempo, que não muda, o tempo não muda. Foi já estabelecido e não tem mudança, e nunca terá, nem no futuro, na infinitude, porque nós somos criaturas e não vivemos fora do tempo. E quando a palavra diz que viveremos eternamente, está dizendo que vamos viver infinitamente, para sempre, dentro do tempo. Porque nós não somos eternos, só o Senhor é. Então o tempo está aí, foi estabelecido na criação e não muda. Mas como vivemos no tempo, é que tem que ser o alvo da nossa atenção. Os que se entregam à maledicência, criam habilidades especiais em distorcer os fatos e em criar fantasias. Os males se tornam cada vez maiores, 10 vezes mais graves do que realmente são, chegando ao ponto, essas pessoas, de enxergar males onde não existem. Eles simplesmente não existem. Interpretam distorcidamente aquilo que genuinamente é bom, correto e, portanto, digno. Tais indivíduos, como Paulo chamou a atenção lá na parte da segunda carta, e como vemos em todo o Novo Testamento, tais indivíduos servem de tropeço ao seio da família, fora da igreja, e ao seio da igreja, olhando para dentro da igreja. E isso causa grande dano. E infelizmente o fazem porque sempre encontra aqueles que lhe dão ouvidos. Não é verdade? Sempre encontram os que lhe dão ouvidos. Porque se não houvessem ouvidos às palavras maledicentes, elas cessariam. Mas como há ouvidos, elas continuam. O próprio apóstolo Paulo, e eu quero chamar a sua atenção para isso, escreveu sobre isso a Timóteo, em sua segunda carta, a 2 Timóteo, eu vou ler para você, capítulo 2, 14 a 16, num texto que no meio, eu quero ler do 14 ao 16, porque muita gente conhece o 15, e repete o 15, tem ele decorado, até por causa do ministério, o ministério ANSI, mas é bom conhecermos o contexto, porque aí ganha maior significado aquilo que está sendo falado. Veja aí, 2 Timóteo 2, 14 a 16, diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Eu vou continuar, mas percebe o problema? Vai subverter quem? Aqueles que ouvem. Aqueles que dão ouvidos. Aí vem o texto conhecido. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então não é novidade no Novo Testamento, no contexto da igreja, a realidade da maledicência. E por isso não podemos reagir como algo extraordinário para uma igreja como a igreja em Tessalônica. É uma realidade por causa do pecado. E infelizmente, isto existe. Mas Paulo está exortando a igreja a
progredir, sendo zelosa no viver tranquilo, cuidando daquilo que lhe é próprio. Meu irmão, esta situação em Tessalônica, ela tornou-se tão insuportável, esta realidade a que Paulo se refere rapidamente aqui na primeira carta, tornou-se tão insuportável na comunidade cristã de Tessalônica, que Paulo foi forçado a recomendar àquela igreja, na sua segunda carta, que seus membros descontinuassem a comunhão, o relacionamento com aqueles que andavam em desordem. Eu não vou ler a segunda carta, no capítulo 3, versos de 6 e 7. Então, Paulo chega ao ponto de exortar a igreja a não andarem, a não ter comunhão, a não andar junto com aqueles que andam desordenadamente. Então, Paulo diz, olha, progridam. Como que eles vão progredir? A igreja em Tessalônica vivia o amor fraternal. Mas Paulo os exorta a progredir. Continuem. Não se contentem com o que vocês vivem, mas continuem no Senhor. E eles o fariam tornando-se zelosos no viver tranquilo, cuidando daquilo que lhe é próprio. E em segundo lugar, Paulo também mostra que o crente deve se tornar zeloso no viver tranquilo, trabalhando com as próprias mãos. Lembra? Lá na segunda carta, havia dois problemas. Aqueles que não queriam trabalhar e aqueles que usavam da maledicência. Não é? Então, Paulo aqui vai chamar a atenção para o trabalho, verso 11, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Sabe o que Paulo está dizendo? Que nós não podemos ser preguiçosos. Esta é uma das coisas. Não há lugar para preguiça para aquele que é do Senhor. Não há lugar para isso. E além disso, ao contrário da preguiça, ao contrário de se contentar com a mediocridade, o que Paulo está chamando a atenção é que devemos buscar o aperfeiçoamento no que fazemos. Tendo como ambição o melhor a ser feito, de maneira que sirva como adoração ao Senhor e como sustento suficiente para os seus, para aquilo que lhe é próprio. Fazer o melhor, sempre o melhor. Adilson casou agora com a Esther. Adilson e Esther estão vivendo no imóvel deles e estão agora morando sozinhos. É uma nova vida, uma nova realidade, e eles têm que se sustentar. Isso lhe é próprio. E Deus espera que eles trabalhem para buscar o sustento para a sua vida e futuramente para seus 7 filhos. Misericórdia, né? Foi demais, não foi não? Foi demais. Vou diminuir. Para os seus 2 filhos. Aí, ele pediu para fazer. Tá bom. Pelos filhos que o Senhor quiser dar. Até porque já está estabelecido. Muito bem. Então, o que o Senhor espera é que Adilson e Esther trabalhem da melhor forma possível. Sempre. E que não dependam dos outros. Isso não quer dizer que em algum momento na vida, talvez não aconteça. Pode ser, por um infortúnio.
alguma coisa inesperada, por um devido tempo, nós termos a ajuda de pessoas, e é para isso também que existe a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, como família do Senhor, também está estabelecida para isso, e daí vem parte do amor fraternal, desse cuidado para com os outros. E nesse sentido, vamos cuidar de Adilson e Esther naquilo que é possível. Mas evidentemente, esse cuidado por parte da igreja vai trazer suporte para eles e vai ajudá-los a progredir, trabalhando para o seu próprio sustento, da melhor forma possível, sempre. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção, eu estou caminhando para a conclusão e eu quero que você entenda isso, que nós temos pregado de diversas formas, em vários momentos. Entenda, o princípio é simples, realmente simples. Porém, ele carece de assimilação e disciplina no praticar, porque senão não viverá este princípio. Você não viverá. É o princípio esperado do Senhor, de cada um de nós. Mas se nós não assimilarmos isso, e não praticarmos isso, saiba que não viveremos, pois naturalmente não seremos estimulados por nossa própria natureza a tal atitude. Não seremos. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Então, o princípio é não simplesmente fazer. Você tem coisas para fazer? Tem coisas que deve fazer? Não simplesmente fazer, mas fazer o melhor possível, sempre, independentemente do merecimento alheio. Independentemente do merecimento do outro. Inclusive, é esta construção que estabelece o sucesso, como nós já estudamos, no relacionamento conjugal. Não esperar o outro, mas fazer o que deve ser feito sempre. Por duas razões. Você tem ouvido bastante sobre isso, e eu quero enfatizar. A primeira razão, tudo é para o Senhor. E nesse sentido, sempre há merecimento, ou sempre há merecimento maior do que podemos oferecer. Quando fazemos para o Senhor, sempre haverá merecimento maior do que podemos oferecer. Porque o Senhor é perfeito e nos dá absolutamente aquilo que precisamos, graciosamente. E nós, por mais que nos esforcemos, não temos como atingir a sua perfeição. Mas devemos sempre fazer o que nos vem à mão para ser feito da melhor forma possível. Em primeiro lugar, como adoração ao Senhor. Se nós assimilarmos isso, preste atenção, se assimilarmos isso, se inculcarmos isso em nossa mente, e começarmos a praticar esta realidade no dia a dia, vamos mais facilmente progredir em todas as coisas, inclusive no amor fraternal. Porque não vamos ser levados por nossa própria natureza, voltando-nos para nós mesmos. Agora, em segundo lugar, a ênfase do que produzimos, e isso aqui falando não no relacionamento com Deus, mas como consequência desse relacionamento, falando no relacionamento entre as pessoas, falando no sentido horizontal, a ênfase do que produzimos não pode ser firmada sobre o caráter da pessoa que recebe, mas sobre o nosso caráter. Entenda isso. O que você faz, o que você produz e o que você dá, não pode se basear no caráter do outro.
mas no seu caráter. Porque é o que realizamos. Quando medimos nossos afazeres pelo merecimento do outro, nós nos nivelamos ao próximo, nivelamos ao outro. Se o próximo merece, fazemos adequadamente. Se não merece, fazemos relaxadamente. Assim, afirmamos que o nosso caráter é corrupto, porque ele é adequado ao preço que nos é oferecido. Por isso, o Senhor diz que o nosso coração é corrupto. Porque quando nós fazemos a partir do outro, se entendemos que o outro merece, a gente faz corretamente, a gente se esforça. Se a gente entende que o outro não merece, a gente faz de qualquer jeito, etc., ou não faz, nós estamos dizendo que nós nos vendemos. A nossa ação, a nossa motivação e ação é vendida. Depende da moeda que o outro apresenta. Por isso, as Escrituras afirmam que somos corruptos. Então, independentemente do outro, nós somos do Senhor. E nós o temos o Senhor como nosso referencial, então agimos como Ele. Por uma questão com a nossa essência ligada ao Senhor, devemos sempre fazer o que é bom e agradável ao Senhor. Sempre o melhor possível, pois não nos contentamos com o desprezível e nem nos vendemos à mediocridade, pois estamos aprendendo a ser santo. É nesse sentido que devemos. Às vezes estamos fazendo o que é certo e nos contentando com aquilo. E nesse sentido, mesmo fazendo o que é certo, já pecamos. Então não adoramos ao Senhor. E se isso não redunda em adoração ao Senhor, dificilmente redundará em edificação para o próximo. Nesse sentido, o amor fraternal não é estabelecido. Porque o amor fraternal age para o bem do outro, por Cristo, em Cristo, independentemente do merecimento. Simplesmente o faz porque estamos tentando ser como Cristo. Lutando para ser como Cristo. Por isso, Paulo conclui dizendo: para serem dignos com os de fora, de nada precisando ou de ninguém precisando. Não ser um tropeço para as pessoas que ainda não são do Senhor. Quando ele fala os de fora, eles estão falando para aqueles que não são da igreja, para que não fazem parte da comunidade da fé. Então a gente não deve ser um tropeço para as pessoas que ainda não são do Senhor. E não devemos dar à igreja uma má reputação, sendo dependentes de outros, principalmente os de fora da comunidade, para viver. Quando o crente trabalha ativamente no Senhor, com o coração voltado para o Senhor, não precisará de que alguém o ajude e de nada sentirá falta quanto às necessidades básicas da vida diária, como estilo de vida. Falando isso no sentido de estilo de vida, que era o problema de alguns, que Paulo faz referência dizendo eles não querem trabalhar. Eu sei de alguns que não querem viver à custa dos outros, e assumiram isso como estilo de vida. Ele não está falando da necessidade aqui e acolá, como às vezes acontece, eu já fiz menção. Ele está falando de assumir isso como estilo de vida. E nós não devemos ser assim.
Em Mateus 6, deixa eu concluir fazendo esta leitura com vocês. Mateus capítulo 6, fazendo uma menção a Jesus Cristo, para concordar com o que Paulo apresenta. Mateus 6, verso 25, e depois 31 a 33. Mateus 6, 25 e 31 a 33, para resumir o texto. O Senhor Jesus disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Verso 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Jesus Cristo está falando de estilo de vida. Ele não está falando de coisas pontuais, corriqueiras. Ele está falando de estilo de vida. Não tenhais o estilo de vida que os gentios têm, de maneira que vocês se tornem ansiosos, escravos da ansiedade, na expectativa de ter aquilo que querem ter. E aí ele está dizendo: não, eu tenho um outro estilo de vida para vocês. Busquem o reino de Deus, priorizem o reino do Senhor, priorizem o Senhor, o relacionamento com o Senhor, através do viver em seu reino. E nesse novo estilo de vida, o Senhor acrescentará a você tudo o que é verdadeiramente necessário. O Senhor vai conduzir você a suprir as necessidades. Mas você precisa priorizar o Senhor. Não é priorizar as coisas espirituais, negligenciando as outras áreas da vida que Jesus Cristo está dizendo, mas sim viver todas as áreas da vida, seguindo os princípios do Senhor, tornando-as, todas as outras áreas, tornando-as espirituais. E nesse sentido, tudo é espiritual. Porque tudo diz respeito ao Senhor. Tudo diz respeito ao seu relacionamento com o Senhor. Absolutamente tudo. O que vivemos aqui dentro como igreja e o que vivemos fora daqui, também como igreja do Senhor. Assim como Paulo, em suas cartas, Cristo não nos chama a uma vida preguiçosa ou irresponsável para com este mundo em prol de dedicar-se a ele. Mas ele nos ensina que neste mundo, nesta vida, devemos nos portar como pertencentes a seu reino, priorizando o amor fraternal, movido pelos cuidados para conosco mesmo e para com o próximo. Meu irmão, minha irmã, Deus não te espera lá do outro lado para então levá-lo a viver abundantemente. A vida abundante, ela não é a promessa para o que está por vir. Sim, ela fará parte do que está por vir de maneira final, de uma maneira completa. Mas a vida abundante é para ser vivida aqui. Mas essa abundância que Jesus Cristo disse que veio trazer vida e vida abundante, e que os apóstolos continuaram a escrever, esta vida abundante é um viver num relacionamento com o Senhor. Ela só se dá se nós mudarmos de estilo. Se assumirmos um outro estilo de vida.
Caso contrário, e talvez você tenha experiência disso, vamos continuar a sofrer, continuar a viver na instabilidade e a correr com angústia e a se entregar à ansiedade e tantas outras coisas acontecendo, mexendo com o nosso ser, quase que escravizando os nossos pensamentos e sentimentos, porque nós ainda não assumimos priorizar o Senhor, vivendo em seu reino. Como tem sido o seu relacionamento com sua família e com seus irmãos em Cristo? É você que tem que responder ao Senhor. Você não tem que responder a mim. A pergunta é para ajudar você a responder ao Senhor, porque é você com o Senhor. Eu faço o mesmo exercício e respondo às perguntas. E da mesma forma que eu respondo, você também tem de fazê-lo. Porque é você que está em jogo. Como tem sido o seu relacionamento com sua família e com seus irmãos em Cristo? Tem sido uma expressão de amor fraternal? Tem cuidado de sua própria vida, buscando ser um apoio ao próximo? Como está seu testemunho fora da comunidade cristã? Olhando para as suas palavras e ações e postagens. Talvez se a Bíblia fosse escrita hoje, isso estaria incluído, né? Com muita ênfase. Nas suas postagens, nas suas fotos no Instagram, nas suas postagens no Face e assim por diante. Então, olhando para tudo isso, as pessoas veem Cristo em você? Elas ouvem o que você fala, como fala. Elas leem o que você escreve, elas postam o que você vê. Ou elas veem o que você posta. E elas veem Cristo em você. A sua conduta serve de estímulo para uma vida com Deus. Chama a atenção para o diferencial que é ter um relacionamento com o Senhor. Você precisa responder ao Senhor, porque é você que está em jogo. É o seu relacionamento com o Senhor que está em jogo. Feche seus olhos e responda ao Senhor. Quero, Senhor, tua vontade fazer. Seja onde for, por ti eu irei. Sei que teu plano é perfeito, meu Senhor. Já me salvaste com teu amor. Muitas vezes não entendo o que queres me mostrar, mas creio em ti, dependo de ti.